Quando a gente fala de SOP, síndrome do ovário policístico, que são os ovários que têm realmente pólipos, vai se identificando a partir de quando a menina se torna moça, né? Em torno ali dos 13, 14 anos, através de alguns sinais e sintomas, principalmente pelo em excesso, tem excesso de peso, com dificuldade de emagrecimento. Quando esse jovem, esse adolescente tem uma sudorese com um cheiro mais presente, tá? Então, o estresse é uma pessoa mais estressada. E quando a gente fala em mulheres, também com o SOP, tem também esses sinais e sintomas, mas principalmente tem mais dificuldade em gerar uma gestação, que é quando às vezes chama um pouco mais a atenção da mulher, que ela busca um tratamento e daí que vai identificar que tem realmente o síndrome do ovário policístico. E quando a gente fala em endometriose, que é o sangue que fica no endométrio da mulher, dentro da ciência médica, fala-se que isso já vem de um problema lá na gestação de DNA de células, né? Enfim, tem várias linhas de ciências que vão falar sobre isso. Indiferente em qual situação, é a alimentação que vai tratar. E quando a gente chega no período da menopausa, também, muitas mulheres acabam tomando algum remédio, tomando alguma dica da vizinha, algum chá. E não, eu trago aqui hoje, entre as verdades e mitos, que isso é um mito, que a gente precisa sim, que vai cuidar, indiferente de qual é a situação, é através da alimentação. É aquela célebre frase de que o nosso corpo é aquilo que a gente põe para dentro dele, né? Nutri, então, com relação a esse assunto também, quais são os alimentos que ajuda a mulher, então, nesse sentido, quem sofre com essa síndrome? Isso, então quem sofre dessa síndrome, a gente tem hormônios no nosso organismo, certo? Então esses hormônios vão estar em desequilíbrio, principalmente testosterona vai estar elevado, por isso que a mulher fica mais estressada, fica irritada, e o estrogênio vai estar mais baixo. E a gente tem alimentos, então, que tem mais estrogênio, e um deles é a castanha, é a linhaça, tá? A linhaça, inclusive, é o que mais tem estrogênio. Para mulheres ou para quem tem síndrome do ovário policístico, indicado todos os dias 2 colheres de sopa de linhaça inteira, a sementinha, não bater no líquido, colocar na água e tomar. Sabe aquele antigamente faziam, algumas pessoas... Exato, hidratar, que ela vai formar aquele... intestino também, né? Serve para o intestino. Então, muitas pessoas até consomem achando que é só emagrecimento, mas não. Isso dali é uma substância de estrogênio muito alto e que vai ajudar. Para quem acha que testosterona é só para os homens, né? Para a mulher também ela precisa fazer essa modulação, né? Exatamente. Então, quando tem esse desequilíbrio na mulher, né, com essas fases, a testosterona e progesterona vão estar elevados e o estrogênio muito baixo, que é o caso da mulher. E a gente tem que fazer a inversão dessa situação. Então, para os homens, é o contrário, vai ter excesso de estrogênio, quando tem algum déficit, né, nessa questão hormonal, e baixo testosterona, coisa que tem que ser o contrário, né? E 3 fatores principais, juntamente com a alimentação, é a inibição de alguns suplementos, esteroides, né? Bem como tem que ter exercício físico para ajudar nesse controle hormonal e a alimentação, que é o que a gente está comentando, né? Bom, e com relação ao anticoncepcional, Nutri, é claro que a pessoa busca ali a avaliação médica também, né? Mas com relação ao anticoncepcional, é válido, não é válido, principalmente para os adolescentes? Isso, vai depender de cada caso dentro dessa questão, porque é o médico, né, que vai orientar, mas geralmente é orientado a tomar um tipo que é estradiol que a gente fala, certo? Então vai ser repassado sim para a menina, né, adolescente, mas depende de cada caso, mas geralmente sim vai ser orientado. Na lista de alimentos ricos em estrogênio, além daquilo que a senhora falou, da semente de linhaça, nós temos outros alimentos que são importantes também, né? Amêndoa, castanha de caju, o que mais, Nutri? E salientando a amêndoa, castanhas, a semente de girassol, a semente de abóbora verde também. A gente tem uma variedade, além de ter fibra que vai ajudar no intestino, no processo de emagrecimento, tem o estradiol, que é essa substância que a gente precisa, bem como vai dar saciedade pela questão das baixas temperaturas que a gente vem enfrentando. Né? Então, para ver como a gente precisa, assim, se alimentar com essas sementinhas. Que bacana. E além também das mulheres que elas
tem essa síndrome, né, do ovário policístico, as outras mulheres também que precisam dessa reposição hormonal, esse equilíbrio, elas também podem estar cuidando dessa parte da alimentação, né, Nutri? Sim, uma vez que o síndrome do ovário policístico vem decorrente da desordem hormonal, desordem de peso muitas vezes. Então, você tem que prevenir para não chegar ao tratamento. Então, a gente tem tanto a prevenção através da nutrição clínica, quanto o tratamento. E essa tua pergunta vem de encontro com a prevenção. E a prevenção, uma delas também é a resistência à insulina. Então, essas sementes, elas ajudam na prevenção da resistência à insulina, deixando com que o organismo da pessoa não se torne resistente, não desenvolva um diabetes tipo 2, às vezes no caso, não aumente de peso, descontrole do peso, bem como na disfunção com a tireoide. Então, tudo é um processo, tudo é uma cascata. Por isso, quando a gente fala assim, até esse final de semana uma pessoa me chamou e falou assim, me passa só uma orientação para tal situação. Não é uma orientação, a gente veio aqui passar orientações de modo que quando a gente precisa fazer uma avaliação, eu preciso olhar aquele problema num olhar sistêmico. É por isso que é uma cascata, uma coisa vai puxando a outra e a gente precisa avaliar. Esse desequilíbrio hormonal ele começa a aparecer com mais intensidade a partir de que idade, Nutri? Geralmente que chama mais atenção é quando o menino ou a menina passa ali da fase, né, da puberdade, que a gente fala. Mas há pais que, às vezes, no desenvolvimento da criança, percebe que a criança não se desenvolve, né, fica sempre raquítica, ou o contrário, que uma criança tem um crescimento muito rápido em pouco tempo, às vezes chama atenção e leva para um tratamento. Mas, de modo geral, quando não se tem isso nítido, é a partir da puberdade mesmo que começam a perceber, às vezes, excesso de pelo, excesso de acne, tá? E, às vezes, nem isso. Quando chega lá na fase reprodutora, que quer ter filhos, tanto a mulher quanto o homem percebe, nossa, mas a gente tá tentando ter filhos e não consegue. E daí que vai, às vezes, atrás de um tratamento. E a nutrição, ela é fundamental, tanto para quem tem endometriose, que é um caso um pouco mais avançado, acreditam que só fazer, às vezes, a cirurgia vai resolver. Indiferente se faz cirurgia ou não, é a alimentação que vai ajudar no caso e até mesmo na questão de gravidez para mulheres. E quais são os alimentos que são inimigos, então, da síndrome do ovário policístico, ou Nutri? Primeiro são os alimentos inflamatórios. Quais são eles? A farinha branca é a primeira, tá? A farinha branca, ela é inflamatória. O leite, então, direto da vaca, realmente ela é inflamatória para esses casos, tá? Alimentos processados, alimentos com corantes e alimentos industrializados, enlatados, todos a gente precisa evitar. E trocando, sim, por alimentos, então, mais naturais, bem como vai ter que ter diariamente uma substância chamada shot, na qual a Nutri vai fazer uma mistura adequada para aquele caso, porque cada caso é um caso e a gente tem vários tipos de shot de acordo com cada necessidade. Muito interessante, né? O ouvinte que ficou